Eu tenho me dedicado à arte de fazer pão nos últimos anos. E no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como eu faço meu pão de fermentação natural. Há muitos métodos diferentes de fazer pão de fermentação natural. E quando comecei a fazer pão, fiquei muito confusa com todas as opiniões e informações conflitantes. Então hoje eu realmente quero te mostrar uma versão bem simplificada do pão artesanal de fermentação natural, assim como a minha técnica favorita de como manter o seu fermento vivo, borbulhante e saudável. Certo, então o primeiro passo para fazer pão é criar o levain. O levain é o que faz o seu pão crescer. Para misturar o levain, estou usando 20 gramas do meu fermento natural, 100 gramas de água e 100 gramas de farinha, e vou misturar tudo isso muito bem. Agora são 7 horas da noite. Minha cozinha está mais fria porque é inverno, então isso deve estar pronto de manhã para assar. Se fosse verão, eu provavelmente usaria apenas 10 gramas do meu fermento natural. Se você não tiver fermento natural, pode comprar fermento desidratado online ou conseguir com um amigo ou uma padaria local. Então, é o dia seguinte, 6h30 da manhã. Agora vou misturar minha farinha e água para a massa. Estou misturando 1000 gramas de farinha de trigo com 750 gramas de água a 95 graus para criar uma massa com 75% de hidratação. Vou misturar muito bem a farinha e a água e deixar descansar por 2 horas. Isso se chama autólise. Isso é muito tempo para uma autólise tradicional, mas isso ajuda a reduzir o tempo que você precisa gastar sovando e esticando a massa. Essa é uma receita de pão de fermentação natural bem prática, que só exige cerca de 30 minutos de trabalho manual no total. Uma autólise mais longa inicia o desenvolvimento natural do glúten e permite hidratar totalmente a farinha. Ok, agora são 8h30, já se passaram 2 horas. E agora vou adicionar meu fermento natural, que dobrou de tamanho desde a noite passada. Estou adicionando 200 gramas de fermento natural à mistura de farinha e água e vou usar as mãos molhadas para misturar o fermento de maneira uniforme na massa. Olha só como essa massa já está extensível. Ainda não fiz nenhuma sova e a massa já está começando a desenvolver uma força e estrutura muito boas. Isso é resultado do longo autólise. Depois de incorporar totalmente o fermento, vou deixar descansar por mais 1 hora. Depois de 1 hora, são 9h30 da manhã. Estou adicionando meu sal. Estou colocando 24 gramas de sal. Isso é muito sal. Eu gosto de um pão bem salgado, mas adicione apenas 18 a 20 gramas se você não gosta de muito sal no seu pão. E vou adicionar um pouco de água para ajudar a incorporar o sal de maneira uniforme no pão. Mais uma vez, quero que você perceba que ainda não fiz nenhum alongamento e dobra, mas a massa já tem bastante estrutura. Ela já tem uma rede de glúten forte se desenvolvendo, então não vou precisar sovar muito essa massa. Depois de adicionar o sal, vou deixar descansar por mais 1 hora. Certo, agora estamos na primeira rodada de alongamentos e dobras. São 10h30 da manhã e eu só vou puxar a massa para cima e depois dobrá-la para o meio da massa. Vou fazer isso 4 vezes, uma em cada canto, e depois vou dobrar a massa sobre si mesma, formando uma espécie de bola, criando um pouco de tensão na parte de cima. E é assim que vou deixá-la descansar, com a parte da emenda para baixo e o lado macio para cima. Você vai querer deixá-la descansar por mais 1 hora, e às 11h30 da manhã vou fazer a última etapa, que é a laminação. Você vai querer molhar sua bancada e com as mãos molhadas colocar a massa na bancada e começar a esticá-la. Estique bastante, ela deve estar bem extensível agora e fácil de esticar. Você quer puxá-la até formar um grande retângulo, o maior que conseguir sem rasgar a massa. Você deve conseguir esticar a massa a ponto de a luz passar por ela. Isso é chamado de teste da janela, porque a massa fica tão extensível que é praticamente como uma janela. Depois você vai dobrar a massa pegando um lado e dobrando para o centro. Depois pega o outro lado e dobra por cima até a borda, criando 3 camadas.
Depois, pegue a parte de baixo e dobre até o centro, depois pegue a parte de cima e dobre por cima até a parte de baixo. Vire tudo de cabeça para baixo para que o lado liso fique voltado para cima. E então coloque de volta na tigela para deixar crescer por cerca de 4 a 6 horas, até quase dobrar de tamanho, mas não chega a dobrar completamente. Esse descanso é chamado de fermentação em massa. Enquanto a massa cresce, vou mostrar rapidamente como alimento meu fermento. Então, eu gosto de tirar quase tudo de dentro do pote. Deixo só mais ou menos uma colher de sopa do fermento. E aí eu alimento essa pequena quantidade com 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. Usando essa pequena quantidade de fermento, você só precisa alimentá-lo uma vez a cada 24 horas. Isso também evita que o seu fermento fique muito ácido e fermentado demais, o que é um erro comum com o levain. Certo, agora são mais ou menos 4 da tarde. Minha massa já terminou de crescer e agora vou modelá-la. Primeiro, vou polvilhar levemente minha bancada com farinha e depois colocar toda a minha massa sobre a bancada. Vou usar um raspador de bancada para cortar a massa ao meio. Você pode ser precisa e pesar cada bola para que fiquem do mesmo tamanho. Eu não me importo se meus pães ficarem de tamanhos diferentes. E então você vai simplesmente formar cada pedaço de massa em uma bola, mais ou menos, e depois meio que empurrar e puxar na bancada para criar tensão na parte de cima. Isso também não precisa ser perfeito, essa não é a forma final. Você vai querer cobrir a massa com um pano de prato e deixar descansar por 30 minutos a 1 hora. Isso é chamado de descanso na bancada. Já passou 1 hora. Eu espero mais tempo no inverno porque minha cozinha fica mais fria. E agora, finalmente chegou a hora de modelar a massa. Polvilhe levemente o topo de cada bola de massa com farinha e depois vire a massa para que o lado da emenda fique voltado para cima. Puxe a parte de cima da massa para cima, esticando levemente e depois dobre para o centro. E então você vai querer pegar a borda de baixo, puxar levemente e depois dobrar sobre o topo das 2 camadas. Isso se chama dobra em livro, e então pressione levemente as 3 camadas para tentar tirar o máximo de ar possível. Agora pegue a sua massa e, começando pela parte de baixo, enrole a massa até o topo, tentando criar tensão na parte de cima do seu pão, enquanto você faz isso usando os polegares. Essa é definitivamente uma técnica que você precisa praticar um pouco. E empurre e puxe a massa um pouco para criar ainda mais tensão. Você também pode pressionar as extremidades para selar. Depois, polvilhe levemente o seu Banneton com farinha. Pegue a massa e coloque-a com a emenda voltada para cima no seu Banneton. Cubra o seu Banneton com plástico ou tecido. E vamos colocar na geladeira durante a noite para fermentar. Eu mantenho minha geladeira a 3 graus Celsius. Eu acho que essa é uma temperatura perfeita para continuar um pouco da fermentação, mas não tanto a ponto de fermentar demais. Certo, então no dia seguinte eu vou pré-aquecer meu forno a 232 graus Celsius com as panelas de ferro dentro dele. E então vou tirar meus Bannetons da geladeira. Viro as massas de pão sobre um pedaço de papel manteiga com a emenda para baixo. E então, usando uma lâmina de barbear, vou fazer um corte na lateral da massa. Quando você faz o corte na massa, deve cortá-la em um ângulo. Isso ajuda a massa a crescer mais e cria uma orelha melhor no pão. E então, é só colocar a massa na panela de ferro com alguns cubos de gelo e assar com a tampa por 30 minutos. Depois, retire a tampa e asse por mais 15 a 20 minutos.
Olhem esse pão, gente, ele é maior do que a minha cabeça. Então, tem algumas coisas bem importantes que eu quero conversar com vocês. Se você está tentando fazer o melhor pão de fermentação natural, tem duas coisas em que você realmente precisa focar. E isso é, em primeiro lugar, a coisa mais importante: manter o seu fermento saudável. Manter o seu fermento saudável é a coisa mais importante. É isso que vai fazer o seu pão crescer. É isso que vai dar vida a ele. Fermento saudável é igual a pão bom. Muitas vezes as pessoas vêm até mim e dizem: Isabel, amigos e família vêm até mim e dizem: Isabel, meu pão está tão ruim, o que eu estou fazendo de errado? Eu vou até a casa deles e a primeira coisa que faço é pegar o fermento deles e cheirar. E eu vou dizer, 95% das vezes está simplesmente azedo demais. Eles não estão descartando fermento suficiente quando alimentam. Sinceramente, quando eu alimento meu fermento, eu raspo ele completamente, quase limpo. Fica uma colher de sopa de fermento lá dentro. Porque você realmente não quer que ele fique muito azedo, muito fermentado demais. Você quer que ele cheire como um iogurte azedo doce. Muitas vezes eu diria, quando eu sinto o cheiro do fermento das pessoas, ele fica fermentado demais e cheira a álcool. Se o seu fermento começar a cheirar a álcool, ele está fermentado demais. Mas tudo bem, você ainda pode salvá-lo. Tudo o que você precisa fazer é apenas raspar o pote até ficar limpo. Você pode até começar um pote novo. Pegue um pote limpo, coloque só uma colher de chá, uma colher de sopa no próximo pote. Alimente com 100 gramas de farinha, 100 gramas de água e isso vai dar uma renovada nele. Obviamente, essa é uma quantidade pequena de fermento, então vai demorar um pouco para ele dobrar de tamanho. Por isso, prefiro alimentar nessa proporção, pois só alimento o meu fermento uma vez ao dia. Eu acho que qualquer coisa além disso acaba ficando muito complicado na minha vida. Não quero alimentar meu fermento 2 vezes ao dia, então começo com pouca quantidade, uma colher de chá ou de sopa, e aí você pode alimentar. No dia seguinte, ele já estará pronto para fazer pão. Esse é o meu método favorito para manter meu fermento saudável. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, usar uma farinha de boa qualidade. Não tem muitos ingredientes no pão de fermentação natural. É farinha, água e sal. Então ter ingredientes de boa qualidade é muito importante. Compre farinha de trigo orgânica de boa qualidade para pão, que possui teor de proteína mais alto, cerca de 14 a 16%. Isso vai dar estrutura ao seu pão, vai fazer ele crescer. É muito importante que você encontre uma farinha de pão de boa qualidade para usar no seu fermento natural. Enfim, essas são minhas 2 dicas principais: fermento saudável e farinha de qualidade. Procure uma orgânica. A farinha não orgânica nos Estados Unidos é pulverizada com glifosato, que é super inflamatório e faz muito mal para o nosso intestino. A gente está tentando ser mais saudável fazendo o próprio pão. Então, o melhor que podemos fazer é encontrar, de preferência, um moinho de grãos local. Eu compro minha farinha aqui na minha região de um moinho que não fica muito longe. Deixarei abaixo o link de onde compro minha farinha, que adoro usar. Provavelmente, se você estiver em outro estado, vai ser muito caro enviar a farinha que eu uso, já que ela é local da minha região. Mas vou deixar o link mesmo assim, caso você tenha interesse. Ou talvez você esteja no estado de Washington. Então você pode comprar essa farinha porque ela é a melhor farinha. Eu já usei praticamente todas as marcas de farinha e eu amo muito essa farinha. Então, farinha de boa qualidade. Tente encontrar um moinho local na sua região. Mantenha o seu fermento saudável e eu prometo para vocês, logo vocês vão ter um pão de fermentação natural lindo, vibrante e fofinho. Enfim. Preciso recuperar o fôlego. Estou falando tão rápido, despejando palavras sem parar. Muito obrigada por assistirem a este vídeo. E é isso. Vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.